Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com o Empreendedor. Estou aqui com o consultor empresarial Fagner Santos. Fagner Santos é do estado de Tocantins. Fagner Santos, bom dia. Bom dia, seu Paulo. Bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez com o senhor para fazer essa live, graças a Deus, no estado do Ceará novamente. E hoje para nós falar um pouco sobre inteligência emocional. Ô Fagner Santos, explica pra gente o que é mesmo inteligência emocional. Um tema que tanta gente comenta, mas às vezes o internauta tem dúvida. Paulo, segundo Daniel Goleman, que é considerado hoje como um dos precursores, digamos assim, o pai da inteligência emocional, ele veio com um conceito que inteligência emocional descreve a capacidade de reconhecer e avaliar as suas emoções, as suas razões. Quando você chega nesse nível de autoavaliação, de autoconhecimento emocional, você equilibra entre emoção e razão. E a pessoa emocionalmente, com inteligência emocional, são mais confiantes e motivadas. Elas têm uma capacidade maior de avaliar constantemente as suas emoções e as dos outros. Interessante. Ô Fagner, comenta com a gente como reconhecer as suas próprias emoções. Como funciona? É parte do princípio, Paulo, de você se conhecer melhor, de você fazer uma autoavaliação de você mesmo, de você olhar para dentro de você e equilibrar suas emoções. Vou te dar um exemplo fácil de pessoas que conhecem as suas emoções. Nós vamos falar de 3 pontos, de 5 pontos da inteligência emocional. Quando você está, por exemplo, num trânsito e tem uma discussão de trânsito e você já vai logo com aquela atenção para cima daquela pessoa e gera ali um atrito. Isso mostra que você não conhece as suas emoções e que você não tem capacidade e inteligência de entender as suas emoções. A partir do momento que você se conhece e conhece as suas emoções, você não tem mais esse tipo de comportamento que nós vemos por aí. Muito bem. E comenta pra gente como posso controlar as minhas emoções. O primeiro ponto foi o quê? Conhecer as emoções. Com certeza. Depois nós temos que aprender a lidar com elas, a se comportar com elas. Aí volto a citar o que citei anteriormente. Quando você parte para a parte de tensão, de agressão verbal, física para outra emoção, isso mostra que você não tem inteligência emocional e você não consegue controlar suas emoções. A partir do momento que você se conhece, você tem o poder de controlar todas as suas emoções, de lidar com elas. Você tem a capacidade de se reconhecer em segundos e a sua mente. E aí você faz. Inteligência emocional é a capacidade que tem de você reconhecer e controlar suas emoções, as suas e as dos outros. A partir do momento que você se conhece emocionalmente, você começa a controlar suas emoções. São 2 fatores importantíssimos para você se falar de inteligência emocional e para você conhecer você mesmo. Ô Fagner Santos, falando de automotivação, como posso ser automotivado? Como posso manter a minha automotivação? Comenta um pouco sobre isso. A automotivação, você se conhecer para se manter automotivado, primeiro você conhece as suas emoções. Depois você aprende a controlar essas emoções. Quando você tem emoção e razão equilibrada, você começa a se conhecer melhor, mentalmente falando, e aí você começa a desenvolver uma inteligência emocional de alguma forma que você se automotiva. Você pode levantar pela manhã e ter alguma coisa para resolver na sua vida, seja na sua vida pessoal, financeira, de trabalho, com o colega, com o filho, com a esposa. E aí você se levanta de manhã cedo e fala, hoje nada vai me abalar, hoje tudo que eu tenho eu vou resolver. Então você começa a ter uma mentalidade emocionalmente falando e mentalmente falando, que se automotiva e tem o autocontrole para se automotivar em fazer as suas demandas diárias em todos os segmentos da sua vida. Então, se você tem o conceito que você conhece as suas emoções, que você sabe lidar com elas, que você não usa as suas emoções só na hora de conflitos e sabe resolver elas, aí você se motiva.
Então a automotivação é você declarar para você mesmo, fisicamente, emocionalmente e mentalmente falando, que você é capaz. É interessante o assunto, viu? Ô Fagner, as altas emoções dos outros, como eu posso controlar? Comenta um pouco sobre. Quando você se conhece, você começa a passar autoconfiança para as pessoas. Então você começa a conhecer pessoas, você começa a ter um equilíbrio das suas emoções e das emoções dos outros. Então você começa a lidar e conhecer melhor as emoções da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho e das pessoas que você convive. E quando você tem esse equilíbrio, emocionalmente falando, você começa a ter uma inteligência emocional equilibrada, que são esses 5 fatores iniciais. Como conhecer suas emoções, como controlar suas emoções, como se automotivar e como conhecer as emoções do outro. Aí é quando nós se colocamos no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você está fazendo o quê? Você está sendo uma pessoa que tem empatia e que conhece de fato o outro. Aí você ajuda o outro a melhorar as suas emoções, a começar a entender as suas emoções e automaticamente, conscientemente e inconscientemente falando, aquela outra pessoa começa a ter inteligência emocional. Então, para a gente aprender a lidar com as emoções dos outros, a gente precisa entender a outra pessoa, sempre se colocar no lugar daquela outra pessoa. Comenta um pouco mais sobre isso. Isso é importante que você tá falando. Quando você se relaciona de maneira equilibrada com pessoas, você consegue lidar com situações difíceis. Você consegue lidar com situações difíceis. Mas o mais importante, quando você é emocionalmente equilibrado, você tem inteligência emocional. Primeiro ponto da pergunta que você fez. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as suas emoções. Você precisa equilibrar as suas emoções com a razão. E quando você faz isso, você consegue, de forma ordenada, inconscientemente, passar isso para as pessoas. Então você consegue resolver situações equilibradas e situações difíceis com fácil de resolver para você. E aí aquela outra pessoa começa a pegar isso. Porque assim, inteligência emocional, quando nós se conhecemos, e nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, nós conseguimos passar isso para a pessoa. Agora, imagina assim, se eu sou uma pessoa que tem uma inteligência emocional, eu sei equilibrar minhas emoções e trabalho no mundo corporativo, seja ele privado ou público, eu vou trabalhar com um monte de pessoas. Então, quando eu tenho inteligência emocional, aquelas pessoas daquele ambiente de trabalho, eles vão me ver como uma pessoa equilibrada, uma pessoa passiva, aquela pessoa que ele pode buscar para conversar, que vai estar sempre equilibrada, que vai estar sempre com a resposta. Então, esses 5 passos, segundo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele criou esses 5 passos dentro do livro dele de 1985, que você pensa que o livro é novo, porque está uns 5 anos que as pessoas estão usando, estão trabalhando, estão estudando sobre inteligência emocional, sobre controlar as emoções, de uma forma que, se você possui essa capacidade de superação, de evoluir com problemas grandes e consegue resolver, isso mostra que você tem um equilíbrio emocional muito bom. Interessante que você comentando aí, a velha sábia, minha avó, me falava quando eu era criança. Hoje eu estou com 61 anos, mas há 50 anos, quando eu era criança, ela já me falava: meu filho, 5% das pessoas no mundo, eles aprendem e ao mesmo tempo que eles aprendem, eles ensinam. E ela falava que os 95%, eles só ensinam, mas às vezes eles têm dificuldade de ser ensinável, de aprender. Eu sei que nós estamos num mundo moderno, naquele tempo ela falava nessas palavras, mas eu queria que você comentasse mais um pouco sobre, será que ela estava certa, mesmo com o mundo moderno hoje? Como você vê, você como consultor, esses conselhos, essas dicas que ela me dava? Inclusive, Paulo, também eu sou dessa época, dessa geração, e já ouvi ditados parecidos na minha época, dessa geração, e a sua avó não está errada. Nunca esteve errada. As pessoas, mesmo nesse mundo moderno hoje, elas têm dificuldade de ser acessado, de fazer transferência um com o outro, de aceitar feedbacks, de concordar com você. E principalmente, as pessoas hoje estão com dificuldade de ser confrontado. E a sua avó estava certa. 95% delas estavam o quê? Ela dizia que 95% das pessoas, elas só ensinam.
5%, esses 5% ensinam e aprendem. E Aí eu aprende. dizia, por que eles só ensinam? Não, é porque eles só mostram que realmente eu estou certa. Ou seja, eles não escutam, eles não são ensináveis, eles se aborrecem quando são chamados a atenção. E ela dizia, meu filho, no século XXI, para a gente alavancar na vida, a gente precisa ver o negócio pelo avesso. Justamente. E o avesso, que ela disse, o avesso da coisa é que é o segredo do sucesso. E ela estava correta. Se você trazer aí esses 5% que consegue ensinar e aprender, aí nós pegamos isso hoje, se isso viesse funcionando de forma correta, aí nós levamos isso para a inteligência emocional. Esses 95 pessoas que a sua avó falou lá no passado, são as mesmas 95 pessoas de hoje, que não têm controle emocional para aprender. São desequilíbrio. Para ser acessível. São desequilibrados mentalmente e emocionalmente falando. Rapaz. Aí nós vamos passar para outro tema que eu gosto de falar muito e vamos colocar na próxima live que nós fizermos. Pronto. O Brasil hoje é considerado como um país ansioso. E explica mais um pouquinho sobre isso. A gente sabe que as estatísticas mostram que as pessoas hoje, principalmente o brasileiro, tem muitas pessoas aí com ansiosidade. Explica mais o porquê. Paulo, o Brasil ele já vem sendo considerado o país mais ansioso do mundo. Hoje, estatisticamente falando, e segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, o Brasil tem 10%, agora você imagina, 10% da população mundial com ansiedade. E depois da pandemia, isso quase que multiplicou sobre isso. A instabilidade do governo do país trouxe ansiedade para as pessoas. A falta de emprego trouxe ansiedade para as pessoas. O fato das pessoas, no início da pandemia, ficarem uma média, colocamos assim, do início, de 20 a 30 dias dentro de casa. É claro que teve pessoas como os meus sogros, ficaram 90 dias dentro de casa sem sair. Então esses níveis de ansiedade no Brasil aumentaram. Mas o Brasil já vem sendo considerado como um país ansioso há tempos, não é de agora. O Brasil tinha uma margem de 3 a 5% da população mundial com ansiedade. E se você for levar, depois do Brasil está os Estados Unidos. É interessante. Com problema de ansiedade. E aí vai ficar para o próximo tema também, já deixar o gancho aqui, Paulo, que nós vamos tratar também aqui uma hora dessa, sobre a síndrome do burnout, que eu gosto de falar muito, e as pessoas estão com esgotamento mental do seu trabalho, dos seus colegas de trabalho, é aquela pessoa que não consegue mais nem falar ou levantar para ir trabalhar no outro dia. E tem algumas áreas específicas que eu vou tratar aqui, de pessoas de algumas áreas específica que tem mais essa síndrome do burnout, esse distúrbio, digamos assim. Esse assunto muito interessante, isso me interessa e eu tenho certeza que muitos internautas do Diário com o Empreendedor vão ficar louco, ansioso para poder saber um pouco mais desse tema desses dois temas que você abordou. Fagner Santo, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer a você obrigado. Gratidão, gratidão e gratidão. Eu que agradeço. Por essa oportunidade da gente levar essa informação tão importante para os nossos internautas. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e nas suas vidas, e sucesso para nós!